Boas recordações, né? Recordações é algo muito bom, muito gostoso. Bom, mas agora é a hora da nossa mensagem do dia. No Fantástico, eu não sei se ainda tem esse quadro, mas me lembro de tê-lo visto e assistido alguns deles, que era o Que Vi da Vida, quando muitos personagens da nossa cultura brasileira contam um pouco a respeito daquilo que viram, né, já tendo uma certa idade. Mas eu acho que o que ver da vida, não exatamente a idade que você possui, mas aquilo que nós vamos encontrando na vida, né? O que a gente vai vendo nessa vida? Às vezes a gente fica parado, fica pensando. Algumas pessoas que chegam em alguns momentos, às vezes você lê alguma frase, ou mesmo pessoas que chegam ao ponto de dar cabo da própria vida, né? Achar que não tem mais motivos para seguir o caminho, achando que elas por si próprias podem dar final à sua própria vida, porque acham que já não serve para mais nada, que a única coisa que faz é ficar incomodando os outros, machucando, às vezes por um problema, por uma dor, por uma angústia, por uma perda, né? Uma coisa que aconteceu na vida e que de alguma maneira não consegue resolver aquela situação. Não que a gente tenha simplesmente que ignorar fatos. Algumas pessoas, às vezes por não conhecer a dor do outro, eu até conheço uma frase que diz que o meu erro, o meu pecado, para mim é um erro, né? Mas o pecado dos outros ou o erro dos outros é pecado. A frase construída é exatamente assim. O meu pecado para mim é erro, mas o erro das pessoas para mim é pecado. Então às vezes a gente não consegue entender bem. Quando você vê uma pessoa passando por certas situações que não é a sua realidade, é muito fácil a gente julgar. Você vê uma pessoa lá sofrendo momentos de depressão, muita angústia, e talvez não é a sua realidade aquilo, você nunca sentiu aquilo na pele. Aí é fácil olhar para a pessoa e dizer que a pessoa é frescurenta, é muito sensível, a pessoa é cheia disso, daquilo. Mas quando você olha para dentro de você mesmo, encontra dentro de você os seus inimigos, né? As suas dores, as suas angústias, aí você gostaria de um pouco mais de atenção das pessoas. Aí você vai dizer para as pessoas que você não sabe o que vai dizer às pessoas que as pessoas não sabem o que você está passando. É simples assim, né? Às vezes nós achamos, ou então quando as pessoas querem... Você conhece aquele tipo de gente que gosta de disputar sentimentos, né? Você fala para a pessoa que está passando algum tipo de dor, não que você está querendo comparar o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia com ninguém. Mas se você disser para a pessoa que você está com uma leve dor de cabeça, ela vai dizer para você que a dor dela é 3 vezes maior que a sua. Se você disser para a pessoa que você está com uma leve dor na coluna, ela vai dizer para você que ela tem não só o bico do papagaio, ela tem o papagaio inteiro nas costas. Mas você não está querendo disputar com ninguém. Por isso eu digo sempre, a empatia é o melhor remédio. Às vezes, antes de criticar as pessoas dentro do seu sofrimento, se coloque no lugar dela um pouco. Comece a ver a vida por uma outra perspectiva. Comece a pensar um pouco a respeito. Volto a dizer, o que vi da vida, o que vemos da vida. A vida vai passando. E o que é que nós estamos vendo? De que maneira podemos ser melhor, se superar? Às vezes eu fico pensando a vitória de um atleta. Vamos pensar na corrida, por exemplo, que é bem tradicional, que a gente conhece bem, né? Não tanto quanto futebol, mas pensar na corrida em si, né? Naquele atleta que se prepara, porque ele precisa vencer, ele quer vencer. Mas como ele pode vencer? Ele precisa treinar, conhecendo o seu adversário, sabendo as possibilidades do seu adversário, a capacidade do seu adversário, tudo isso é importante. Mas para ele vencer o adversário, para ele chegar em primeiro, por exemplo, na corrida, ele vai ter que se preparar, mas ele não tem exatamente que vencer apenas o seu adversário. O adversário é um detalhe.
Ele vai ter que vencer a si mesmo para aumentar o seu tempo, para aumentar a sua resistência, para aumentar a sua capacidade. Tudo isso ele vai precisar fazer, mas para vencer a si mesmo. Ele tem que diminuir o tempo dele, fazendo um tempo menor, se ele quiser chegar em primeiro. E tudo isso está ligado exatamente às suas limitações e não à do seu adversário. O adversário é apenas um estímulo para que ele possa chegar em primeiro. Mas quando ele chegar em primeiro, ele vai saber que ele venceu a si mesmo. Ele venceu o seu cansaço. Ele venceu a sua resistência. Ele negociou com o seu corpo em momentos em que o corpo talvez estava dizendo: olha, daí não dá para ir mais. Não dá para seguir mais. Você vai ter que parar. Desista agora. Não tem de onde tirar mais energia, não tem de onde tirar mais fôlego, não tem de onde tirar mais resistência. Acabou. Você já deu o que você tinha que dar. Talvez é isso que aconteça em muitas situações. Quando eu digo que vemos da vida, é aí, é justamente aí. É por isso que muita gente talvez pense em parar. Mas quando você negocia, isso a gente ouve de atletas, de pessoas que correm, de pessoas que praticam esporte, que quando elas sentem assim, elas negociam com o próprio corpo e descobrem reservatórios de energia dentro do próprio corpo que nem mesmo elas conscientemente sabiam que existia, mas existe, está lá. Deus não nos fez incapazes. Isso, sabe, por muito tempo o ser humano acaba se colocando tanto à mercê da incapacidade. Eu não digo que não somos dependentes de Deus, nós somos totalmente. Sem Deus não somos nada. Mas você precisa compreender uma outra coisa: Deus te fez capaz. Quando você quiser compreender Deus, quiser entender um pouco a respeito disso, que é um assunto muito difícil de se falar, até porque cada um tem uma forma de ver, mas eu tenho assim, particularmente, eu imagino que Deus, aquele Pai, aquele Senhor, aquela figura tão sublime, tão maravilhosa, tem lá um monte de filhos e cada filho vê um pai de um jeito. Não é assim dentro de casa? O pai, a mãe, tem lá 5 filhos, cada filho vê o pai e a mãe de uma forma. E se você quer entender, entenda assim. Quando nós nascemos, os nossos pais vão nos dar tudo o que precisamos para que um dia possamos enfrentar a vida sozinhos. Aí você está dizendo assim: então Deus vai me deixar sozinho? Não, Deus vai te ensinar a andar. Ele é especialista em fazer isso, né? Por isso nos deu a capacidade de sermos pais. Para ensinar os nossos filhos, porque nem todos os momentos você vai conseguir estar com eles. Você vai criar os seus filhos, mas as grandes decisões, os momentos que eles vão ter que se virar como você se virou. Por isso você precisa prepará-lo. E é nas dificuldades que nós aprendemos. E é justamente vencendo a nós mesmos que aprendemos a capacidade que temos. E é justamente nas maiores batalhas, o que mais vamos ter dos nossos pais são as torcidas e os incentivos. Mas as atitudes têm que nascer de você mesmo. Vencer e conhecer a si mesmo. Todos os dias, todas as manhãs. Difícil às vezes levantar-se. Difícil levantar a cabeça depois de uma grande perda. É difícil sair do cemitério depois de ter enterrado uma pessoa querida. É difícil acordar no outro dia e saber que aquela pessoa não existe mais. É difícil às vezes procurar razões, mas as razões estão ao seu lado. Talvez a sua mãe, o seu pai, um filho, um amigo, um parente não esteja mais ali, mas existem outros e você está aqui e precisa disso, e as pessoas também precisam de você. Vença a si mesmo, vença as suas barreiras. E aí eu pergunto para você: o que foi que você viu da vida? Você vai dizer para mim: eu já vi muita coisa. Já vi momentos tristes, mas já vi momentos felizes. A vida é feita deles. Alguém vai dizer: não, os momentos tristes não existem e vão existir sempre. São fatos. Você vai passar por eles. A diferença é como você vai passar por eles. Como você encara esses momentos. Como esses momentos fazem parte da sua vida. A diferença maior também está em quando eu estou feliz, estou alegre, eu tenho com quem me alegrar. Eu tenho pessoas para dividir essa alegria. E quando eu estou triste, estou chateado, estou magoado, estou decepcionado, ou estou mesmo passando por aquele momento em que perdas apareceram no meu caminho, mesmo assim, eu tenho com quem dividir.
eu tenho um abraço, eu tenho uma palavra, eu tenho pessoas que vão olhar e simplesmente se preocupar por saber, apenas pelo brilho dos olhos, que você não está bem naquele dia. Por isso, vencer a si mesmo, a vida é como uma corrida. Dentro dela tem a saída, que é um momento de festa, todo mundo ali se preparando, fazendo seu aquecimento inicial. Tem a largada, onde você ouve toda aquela explosão e todo mundo sai, correndo rapidamente. E também vai ter o meio da corrida, onde você vai estar sozinho. Não tem treinador agora, não tem ninguém torcendo. As pessoas que estavam torcendo para você ficaram lá na largada e vão te esperar na chegada, mas é no meio, é na onde vai chegar as subidas, é na onde vai chegar, sabe, aquele momento em que o atleta está correndo e não tem ninguém perto. Se você está em primeiro, as pessoas estão vindo atrás. Ou se você está procurando chegar em primeiro, as pessoas estão na sua frente. Mas isso não significa que elas estão apenas na sua frente. Lá tem a subida, lá tem as descidas, lá tem as dificuldades, lá tem tudo o que você precisa passar para chegar na linha de chegada. Agora, chegar na linha de chegada, será que é apenas um momento épico para que eu pense, cheguei em primeiro? Não, o importante é chegar na linha de chegada e saber que eu consegui vencer a mim mesmo. Já vi muitas pessoas falarem, olha, eu corri uma corrida, cheguei lá em 30º, 50º, sabe, cheguei lá em 100º, 25º, mas e aí? Eu não cheguei em primeiro, mas eu venci a mim mesmo. Eu nunca imaginei que poderia correr uma corrida daquela. Então, eu vou dizer uma coisa para você, não importa a posição em que esteja, importa é que você não desista da corrida. Não importa se tem subidas ou descidas, não importa se você está sozinho. O importante é saber que você não pode parar. Continue, vá caminhando, vá correndo se for possível, se não for, caminhe, mas jamais pare. Não pare, vá adiante. E aí eu te pergunto novamente, o que foi que você viu da vida? Eu vi coisas tristes, coisas angustiosas, amargas, mas eu vou dizer uma coisa para você. A própria Bíblia fala que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Um lindo dia para você, um dia especial. E saiba que aquilo que você viu da vida é apenas o reflexo de muita coisa boa que ainda virá. Eu não estou falando isso apenas por uma palavra de estímulo ou uma palavra que pode te colocar apenas para si, mas uma realidade. Não existe tempestade que não se acabe e o sol apareça atrás das nuvens e traga um novo e lindo dia. É justamente isso que eu desejo para você. 9h25, daqui a pouco a gente volta. 9h25.